A paz do Senhor Jesus, tudo bom, povo de Deus? Como minha mãe gosta de falar, né? Quem vai ver de dia, bom dia. Quem vai ver de noite, boa noite. Quem vai ver de tarde, boa tarde. E eu, a paz do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Eli e sobre a casa de Eli. Quando a gente lê Samuel, é interessante que a gente fala sobre Ana. Nós também gostamos muito de falar sobre quando Davi derrota o gigante. Mas em 1 Samuel tem muita, mas muita história gostosa. E uma que eu achei interessante, que quero trazer para vocês, é sobre Eli e sobre a casa de Eli. Vamos encontrar lá em 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, que vai falar assim: E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com a casa do Senhor. Irmãos, em outra live, outro vídeo, tá, irmão? Eu tô falando live que eu escuto minha mãe falando live. Em outro vídeo, eu falei pra vocês que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não pode ser crentinho, né? Que tem que aceitar Jesus. E aqui nessa Bíblia, né? Aqui na história, nós vai ver que os filhos de Eli fizeram tudo que era mal diante do Senhor. Tudo, irmãos. Eli, um bom sacerdote. Porém, os seus filhos, eles faziam coisas mal diante dos olhos de Deus. E o que eles faziam, irmã Esther? Vamos lá. No 13 vai falar assim, que como de costume, o povo, né, eles traziam oferendas para o Senhor, sacrifícios, né? São sacrifícios. E carnes. E eles pegavam um garfo e ficava pegando a carne ali, que era para ser oferecida para o Senhor, eles comiam. E o que mais que eles faziam que era mal? Tinha vez que eles pegavam e falava para o povo assim, né? Chegava uma pessoa mais idosa e queria oferecer, vamos colocar ali, a pessoa trazia o seu melhor gado, né? Ou a sua ovelha, a sua melhor ovelha gostosa, tal. Eles pegavam aquilo para si. Eles, ao invés de deixar a pessoa, né, ir lá, dar para poder ele oferecer, eles ficavam comendo das coisas mais gostosas, que era como sacrifício para o Senhor. Porque naquela época era assim que o povo expiava o pecado, né? Eles traziam sacrifício. E aí os filhos de Eli ficavam pegando aquelas coisas. E eu já vi pessoas falar que ele não ligava, né? Que ele nem tchum. E aí eu lendo a palavra do Senhor, eu vi aqui que se vocês continuarem lendo, em 1 Samuel 22, 2:22, vocês vão ver que ele vai repreender os filhos dele. Ele vai falar assim: E disse-lhe, pois, por que faz essas coisas, meus filhos? Homem, quando faz contra o homem, há um juízo, né? Mas às vezes eu posso ali, mas contra Deus, como que vocês podem fazer isso, né? E ele ali repreendendo os filhos dele. Porém, a Bíblia vai trazer que os filhos de Eli não deram ouvido à repreensão de Eli, nem ligaram, né? O pai tá velho, né? O pai é gafona, né? O pai nem sabe o que tá falando, nós comemos mesmo. E eles faziam isso. Porém, já havia uma profecia que falou sobre os filhos dele. E tinha falado que por causa da maldade dos filhos dele, os filhos deles não seriam sacerdotes. E na casa de Eli ia ser cortado, né, o sacerdotal. Ia ficar só em ali. Então, os filhos deles não seriam sacerdotes. Por quê? Porque eles estavam fazendo o que era mal diante do Senhor.
né? Eles, mas meu pai é crente, né? Às vezes a gente pensa, meu pai é crente, eu vou pecar, depois eu falo pra ele vai lá, pede perdão por mim e tá tudo certo. Só que Deus, ele não deixa escarnecer. E os filhos de Eli ficavam fazendo o que era mal. Porém, Deus, ele já não queria mais, né? Deus falou assim, não, chega, né? Chega. E o Senhor já tinha levantado quem? Samuel, né? E se vocês continuarem lendo, que aí, depois disso, que ele repreende os filhos dele, aí vai vir uma profecia sobre a casa dele, né? Vai vir uma profecia lá no 27, falando assim: e veio um homem de Deus a ele e disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai toda oferta queimada de Israel. E por que vocês pisaram nisso? Por que vocês pisaram nesse sacrifício? Aí o Senhor fala que eles pegaram, aqui vai continuar falando, aqui no 29, fala, e tu que honra mais o teu filho do que a mim, né? O Senhor vai repreender Eli. Por quê? Mesmo que ele repreendeu os filhos dele, ele não proibiu eles de subir ao sacerdotal, ao lugar de onde ficava o sacerdote, onde o povo vinha trazer as ofertas, os sacrifícios. Ele não falou, meu filho, não vai mais subir, para proibido. Ele não proibiu os filhos dele. Então o Senhor falou assim, Eli, você gosta mais dos seus filhos do que me ama. Por quê? Porque os que amam o Senhor respeitam a casa do Senhor, irmãos. Deus não está falando para você ter intriga, né? Brigar com o filho, com o marido, não. Mas Ele fala para você ter ordem e decência. Temos que ter ordem e decência. Desculpa aqui, irmãos. Temos que ter ordem e decência. E Eli, mesmo que ele tenha repreendido o filho dele, ele não repreendeu de forma correta. Às vezes a gente fala assim, filho, não faz isso. Aí o menino vai lá e faz. Aí você fala, é criança. Ou então, não mexe aí. Mexeu. É criança. E é isso que Deus quer falar. Se você falar não, você tem que ter pulso forte. Não é não. Não tá falando pra você ir lá explicar, tá, irmãos? Por favor. É não. Aí você tem pulso forte e falar não. Tudo bem que hoje as crianças de hoje em dia, você fala não, eles escutam um sim, vai e faz. Porém, os filhos de Eli aqui estavam fazendo coisas assim desagradáveis aos olhos do Senhor. Tanto é que quando, né, o Senhor vem falar com Samuel, o Senhor já tinha reprovado tudo, né, que ele estava fazendo. Então ele vem falar com Samuel. Aí fala assim, eu não vou fazer a obra do Senhor, porque se eu não for, quem que o Senhor vai mandar, né? Aí fica fazendo essas gracinhas. Ou então tipo assim, como o Senhor me chamou, eu vou quando eu quero, né? Fica aí, irmão. Deus levanta outro, né? Vá sim você fazer, né? Se Deus falou pra você ir, vai fazer, irmão. Não fica aí fazendo charminho, não. E ele não repreendeu os filhos dele conforme Deus queria, né? Ele falou pro filho dele, filho, não faça isso, tal, mas ele não teve aquele pulso forte. Então, Deus vai levantar Samuel. E Deus dá toda a visão para Samuel. Só que na profecia que o servo de Deus deu, né, para a vida de Eli, ele falou tudinho o que ia acontecer. Tudinho. Ele falou que os filhos de Eli iam para a batalha. Ele falou que eles iam perder a arca. Ele falou que quando Elias escutasse que o menino que lá tinham perdido a batalha e levado a arca do Senhor, que os filhos dele tinham morrido, ele ia morrer. Ele escutou tudo isso. Porém, às vezes a gente escuta e fala, eu vou virar o rosto para a parede, né, irmãos? Eu vou virar o rosto para a parede, Deus é amor, Ele não vai fazer isso comigo. Porém, o Senhor fala, irmãos, que o Senhor não se deixa escarnecer, né? Então,
se você estiver fazendo alguma coisa que está desagradando aos olhos do Senhor, e o Senhor já te avisou, porque o Senhor avisa, né, irmãos? O Senhor avisa. A gente tenta ser meio, né, dar aquele de João sem braço, eu não sabia, mas o Senhor, Ele avisa. E tanto é que Ele enviou um homem de Deus para avisar para ele tudo o que ia acontecer. E Eli, mesmo assim, ficou naquela expectativa, né? Vai que, né, os meus sacrifícios vão pela minha casa. E Deus já falou que não. Os filhos dele teriam que fazer sacrifício. Por quê? Porque os filhos dele pecavam, ele ia lá e fazia um sacrifício, só que os filhos dele pecavam muito mais forte. Esther, existe pecadinho, pecadão? Não. Só que existe, irmãos, quando Deus ele fala assim, basta, né? Basta. A espada está sobre a sua casa. Então basta. E ali ele ficou. Quando o Senhor vem falar com Samuel, e eu já vou lá pro 3, que Deus vem falar com Samuel e Samuel ainda não entende, que ele corre lá em Eli, e você me chamou? Não, volta a dormir. Eu não te chamei não, menino. Aí vem de novo. O Senhor fala, Samuel, Samuel. Aí corre lá. Você me chamou? Não te chamei, volta a dormir. Aí que ele entendeu que era o Senhor. Aí ele falou, olha, volta a dormir de novo. Chamou, não venha correndo atrás de mim, não. Não venha correndo, tá? Diz, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. E Samuel fez isso, como os irmãos é lindo, gostam de Bíblia, sei que vocês já leram. Samuel fez isso, né? O Senhor chamou novamente. Samuel falou, eis-me aqui. E o Senhor deu toda a visão para Samuel. Tudo o que ia acontecer na casa de Eli, Deus avisou para Samuel. E tanto Samuel, se vocês continuarem lendo, Samuel ficou atemorizado. Ele nem queria contar para Eli. Ele falou, nossa, eu não posso, né? Porque ele é um sacerdote. Eu não vou falar isso para ele. Porém, ele acordou e falou, Samuel, eu sei que o Senhor falou com você. Eu sei. Pode falar tudo. Não me esconda nada. Então, Samuel contou tintim por tintim. E naquele tempo que Samuel conta tintim por tintim, houve essa batalha contra os filisteus. E os filhos de Eli nem podiam pegar na arca, né, irmãos? Estava em pecado, então, eu vou levar a arca do Senhor. Tem muita gente assim, né? Vou levar a Bíblia, nada vai me acontecer, né? E não é assim que funciona, né? Vou levar a arca, nós vai vencer. E os filisteus mataram eles e levou a arca embora. E quando Eli ficou escutando, né? Porque houve um alvoroço, né, Israel? Quando ouviu que tinha batalha, o povo não tinha medo. Por quê? Porque tinha a arca do Senhor. O Senhor é conosco. E aí quando volta o homem correndo lá, porque vai voltar um homem correndo. E aí ele vem correndo. Gente, eu sobrevivi, mas muito de nosso povo morreu. E aí ele fala, meu Deus, que vocês? Tá lá sentadinho na cadeira, né? Acredito que ele era meio gordinho, porque conta a palavra que ele era um pouco pesado. Eu acredito que ele era meio gordinho. Nada contra os gordinhos, tá, irmãos? Amo vocês. E aí, quando ele escuta que a arca do Senhor foi levada, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E para vocês verem que vai cumprir o que falou a profecia, a esposa de Finéias também estava grávida. Quando ela escutou que Eli tinha morrido e que a arca tinha sido levada, a mulher dá à luz, mas ela morre também. Mas ela deu à luz a um filho. Só que se vocês procurarem, vocês não vão mais ouvir falar sobre aquele filho. Por quê? Porque segundo a lei, né, do sacerdote, o vô, né, que é sacerdote, o bisavô, vai passar essa herança pro neto, pro bisneto, né, para poder ser de geração a geração. Mas Deus já havia cortado. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Porque aí acabou, né? Daí você não ouve mais falar de Eli, acabou o caso de Eli, acabou. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não é Deus de brincadeira, né? Quando o Senhor, Ele fala, escute a voz do Senhor. Esteja com seus ouvidos abertos, né? Irmã Esther, você não peca. Irmã Esther, você não faz nada de errado. Irmãos, a gente peca todo dia por pensamento, palavra e obra, né? Aí tem gente que se gruda nesse pensamento, palavra e obra, fica pecando sem parar. Também não é assim, irmãos, né? A Bíblia diz, vai e não peque mais.
né? Então nós temos que cada dia nos corrigir. Por quê? Porque essa carne, esse corpo, ele quer pecar, né? Ele não quer fazer o que é bom, o que é agradável às olhos do Senhor, né? Apóstolo Paulo mesmo falou, o que é bom, eu quero fazer, eu não faço, mas o que é mal, isso eu faço e faço bem. Ele mesmo falou. Por quê? Porque ele sabe. Porém, é uma luta constante que nós temos, né? É carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito, espírito ganha. Carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito, quando menos imagina, a carne ganha. Aí fica naquela luta constante, até nós ir orar com o Senhor. Mas, irmão, cuidado, essas pessoas que falam assim, ai, Deus me fez uma promessa, né? Ai, Deus me fez uma promessa, nada mais vai acontecer, eu estou debaixo, né? E fica aí andando tortamente. Irmãos, vamos andar pelo caminho do Senhor. Vamos comer a palavra do Senhor. E, Mastério, eu não gosto de ler a Bíblia. Mastério, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Mas você tem um celular. Você pode abrir seu celular, ver nós aqui que estamos estudando a palavra do Senhor, trazendo para vocês e vocês serem alimentados pela palavra do Senhor. Você pode ir para a igreja. Você tem 2 joelhos lindos que dá para vocês dobrar o joelhinho e orar. Então vocês têm ferramenta. Use essas ferramentas a seu favor, tá? E que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Que o seu Santo Espírito Santo alcance essas vidas. E que se elas, ó Pai querido, às vezes estão tortas, às vezes elas estão, Senhor Jesus querido, meu Deus, meio cambaleando, que o Senhor coloque elas, Senhor, no prumo. E que elas venham, Senhor, fazer a tua vontade. E que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Use, Senhor, esta pessoa. Use, Senhor, por bondade e misericórdia, agora e para todo sempre. Amém. Fique com essa palavra, meu amado, minha linda. Curta, né? Eu não falei no começo, mas curta nós aí, né? Segue, compartilha, que o Senhor venha fortemente. Como eu acabou de falar da irmã Jovita, né? De fundo, escreva, né? Manda mais feedback. Fala pra você, fala pra nós, né? O que vocês querem que a gente estude, que a gente traz pra vocês, que nós vamos continuar estudando a Bíblia e que o Senhor venha falar cada dia mais no seu coração. Amém? Beijo, amo vocês.